Senhoras e senhores, boa noite. A Associação Palas Athena e o SESC, em parceria e em cooperação com a Unesco, dão as boas-vindas a todos. Meu nome é Fernando Stanziani, terei a honra de conduzir essa noite cerimonial. Nesse 121º Fórum do Comitê de Cultura de Paz e Não Violência, celebramos a presença dos especialistas professor Dr. Luiz Eugênio Melo e professor Paulo Gomes Varela, que vão conduzir nesta noite as temáticas sobre o cérebro e o universo. Celebramos as equipes do SESC Vila Mariana e sua gerente, a senhora Érica Mourão, e celebramos também a presença da professora Lia Diskin, cofundadora da Associação Palas Athena e também coordenadora do Comitê de Cultura de Paz e Não Violência, e especialmente, claro, a presença de todos vocês. Sem mais delongas, eu quero convidar para o palco o professor Dr. Luiz Eugênio Melo, para apresentar o seu tema. O professor Dr. Luiz Eugênio Melo é graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, onde realizou seu mestrado e doutorado em Biologia Molecular. Pós-doutorado em Neurofisiologia na University of California, UCLA, Los Angeles, professor titular de Fisiologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Instituto DOR, de Pesquisa e Ensino. Integra o Conselho Deliberativo do CNPq desde 2018. Atua nas áreas de plasticidade neuronal, mecanismos básicos de acupuntura, epilepsia, degeneração neuronal, células-troncos, fisiologia e fisioterapia do sono, gestão de ciência e tecnologia. Os senhores, professor Dr. Luiz. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, eu agradeço imensamente a Lia pelo convite e a todos vocês pela audiência numa noite fria. Eu espero que tanto Paulo como eu consigamos aquecer os corações e as mentes de vocês. O que eu vou falar é uma apresentação de natureza geral sobre o sistema nervoso e, na prática, eu vou começar do começo, para mim, em termos da minha entrada na neurociência. Quando eu era adolescente e eu buscava definir o que eu ia fazer, onde eu ia trabalhar, num dado momento eu decidi que eu queria ser cientista e eu queria estudar alguma coisa que tivesse o infinito pela frente. E nesse sentido acabei me tornando neurocientista, mas as outras duas áreas que eu considerava, uma delas era a astrofísica, porque é igual, você olha para o infinito, né, um conjunto de planetas e galáxias, é o infinito. E a outra era a oceanografia. Então, para talvez essa apresentação ser completa, no meu entendimento faltasse um oceanógrafo para falar dos oceanos, e que é 3/4 do planeta que a gente habita e onde a gente conhece tão pouco. A gente conhece só uma superfíciezinha dos oceanos, e eu não acho que é diferente a metáfora que a gente pode fazer tanto para o universo como para o nosso sistema nervoso. A gente arranha o entendimento do que o nosso sistema nervoso faz. E falando do nosso sistema nervoso, ele tem algumas características que são únicas, né, que são muito particulares. E talvez um dos aspectos mais importantes, e sobretudo numa apresentação com esse tema e juntando essas duas áreas, e dentro desse fórum, assim, se a gente tiver que definir o que nos torna humanos, não é o coração que a gente tem no sentido biológico da coisa, fisiológico.
não são os ossos, não são os músculos, não é o nosso sistema imunológico. Talvez é um pouco do conjunto de tudo isso, mas é sobretudo o nosso sistema nervoso. É o nosso sistema nervoso que nos torna humanos. A gente tende a olhar para o nosso sistema nervoso, talvez em grande medida como se ele fosse igual aos demais sistemas que a gente tem. Cardiovascular, osteoesquelético, gastrointestinal, renal, todos os outros sistemas, cada um tem a sua peculiaridade, cada um deles é fundamental e é essencial para a nossa sobrevivência. Mas o sistema nervoso tem algumas características únicas. O primeiro é que, se eu perguntar para vocês qual é o tamanho de uma célula, aí, na média, vocês vão dizer que é uma coisa microscópica, e é mesmo, a maior parte das células são microscópicas, e que tem micrômetros, né? 20 micrômetros. Micrômetro é milionésimo de metro. Ou 80 micrômetros, um neurônio grande ali, estava aparecendo uma célula de Purkinje, de cerebelo, numa das imagens. São as células grandes, um corpo celular grande. Só que as células que a gente tem, na verdade, a maior parte delas é assim pequenininha, tem micrômetro, dezenas de micrômetros, mas a gente tem célula que tem metro. É como se fosse um alien dentro da gente, né? Uma coisa de 1 metro dentro de você. Os neurônios, no meu caso, por exemplo, tenho quase 1,90 m de altura. Os meus neurônios que estão aqui na base da minha medula e vão até o meu dedão, eles têm 1 metro. Eles têm prolongamentos de axônios que têm 1 metro. Então, nós, alguns mais baixinhos, um pouco menores, alguns mais altos, um pouco maiores, temos células que têm dezenas de centímetros dentro de nós. Isso já é uma diferença brutal de qualquer outra célula. Não há, assim, comparação. A ordem de comparação é nenhuma. A outra diferença que é muito importante, e eu vou voltar para esse ponto desse metro aí. A outra diferença que é muito importante, as nossas células todas, elas duram pouco. Elas vivem 2 meses, 3 meses. Né? As únicas células que vivem o mesmo tanto que a gente vive, e na verdade algumas delas vão morrendo à medida que a gente envelhece, são os neurônios. Os neurônios vivem o mesmo tanto que a gente vive. Eu nasci com X neurônios, hoje eu talvez tenha menos, porque alguns morreram, talvez não tenha tanto menos, porque em algumas áreas restritas alguns nasceram, mas concretamente os neurônios que estão comigo hoje, a grande maioria, mais de 90% deles, ou mais de 95% deles, estava comigo há 60 anos atrás, quando eu nasci. E na verdade antes de 60, porque eles começaram a formar intraútero quando eu estava na barriga da minha mãe ainda. Então, na prática, as únicas células que estão com a gente, desde que a gente nasceu, são os nossos neurônios. E isso tem uma diferença fundamental, porque isso é o que nos torna quem nós somos. A gente tem memória e a gente consegue lembrar das coisas de 20 ou 40, ou sei lá, para mim, talvez 56 ou perto disso anos atrás, 4 anos de idade, porque as mesmas células que estavam lá continuam aqui e elas nos dão essa sensação de permanência e de continuidade. Agora, esses dois aspectos que são muito distintivos, tanto o tamanho dessas células como a longevidade dessas células, faz com que elas se tornem, por um lado, muito diferentes metabolicamente de outras células. Todas as células do nosso corpo, as células do nosso corpo, muitas delas estão vivas. Existem estruturas que são produzidas pelas células e as células também podem morrer. Mas a imensa maioria das células, então, enquanto estão vivas, elas têm uma atividade metabólica e elas têm que dar conta de produzir energia, de internalizar nutrientes, de jogar para fora produtos que elas produziram em excesso, e aí vai. Então, existe uma vida dentro de cada célula viva, e essa vida tem que dar conta de acontecer ao longo de 10 micrômetros e ao longo de 3 meses. Agora imagina que você tem que dar conta
da vida ao longo de 1 metro e ao longo de 80 anos. Evidentemente, essa célula tem que ser muito, mas profundamente diferente de qualquer outra célula. Porque se eu não tenho, eu tenho que ter um sistema de transporte. As coisas não vão magicamente 1 metro de distância. E elas têm que ser transportadas. Imagina uma greve pelo diesel, nesse sistema de transporte. Né? E essas são as doenças que a gente tem. Né? A gente tem doenças que são efetivamente uma questão de deficiência de transporte, de comunicação. Porque esse sistema todo é um sistema que tem que estar integrado. Os neurônios não existem no vácuo. Né? Falando já agora da denominação desse tipo de célula diferente que a gente tem. Os neurônios vivem integrados dentro do resto do corpo, interagindo com o resto do corpo. Eu meio que menosprezei, eu falei, tem o rim, tem o intestino, isso é tudo bobagem. Claro que não é bobagem, sem isso a gente não vive e faz parte de um todo, é harmônico. Essa interação é fundamental para o bom funcionamento dessas células. Os neurônios, mas eles têm essas particularidades, então, e que tem a ver com tanto o transporte para a ponta, quer dizer, para a periferia, como da periferia para o centro. Porque em qualquer sistema biológico, ou em diversos sistemas mecânicos, a gente pode imaginar o sistema como unidirecional ou como um sistema circular. Os sistemas unidirecionais, eles não funcionam muito bem. Seria como se eu estivesse aqui fazendo uma apresentação, eu estou, e que eu, por exemplo, tivesse cego e tivesse surdo e não tivesse nenhuma forma de perceber que vocês estão ou não estão aí. Evidentemente, a minha manifestação, eu talvez ficasse horas falando e não ia ter ninguém, ou talvez falasse muito mais brevemente, e a gente tem que ter um sistema interativo, um sistema circular e de retroalimentação. Todos os nossos sistemas biológicos funcionam assim para funcionar de forma adequada. E nesse sentido, esse neurônio que tem 1 metro de tamanho, ele tem que captar sinais dessa ponta daqui e trazer para cá, e ele tem que mandar sinais dessa ponta daqui para lá. Né? E então existe uma interação que pode ser dentro desse único fio, dentro dessa única unidade, ou pode envolver outros elementos, que podem ser hormônios, ou outras substâncias químicas, ou outros neurônios, e por aí vai. Mas isso tudo tem que ser retroalimentado para que seja eficiente e faça efetivamente o que tem que ser feito. O nosso sistema nervoso, ele começou a ser construído, não em nós, do jeito que ele está, mas ele começou a ser construído num primeiro organismo multicelular, e que foi um antepassado nosso há centenas de milhões, ou mais provavelmente quase bilhões de anos atrás. Então, entre centenas de milhões para bilhão de anos atrás. Existiu algum antepassado que já era multicelular, e a partir do qual as coisas foram avançando e chegaram até o nosso organismo. Nesse sentido, o nosso sistema nervoso, ele não é como se fosse, digamos que Brasília fosse uma cidade perfeita, o que a gente sabe não é, por várias razões, mas ela foi planejada arquitetonicamente, ela foi concebida para ter X milhares de habitantes e tais áreas e não sei o quê. Então, você poderia, teoricamente, planejar ou conceber um sistema nervoso como é o nosso hoje, complexo, elaborado e capaz de um monte de coisa. Na prática, o nosso sistema nervoso, ele foi feito mais ou menos como, primeiro, um compartimento de um cômodo, e onde a gente tinha que cozinhar, dormir, fazer as necessidades, e aí você faz um puxadinho para cá, e aí você faz um puxadinho para cá, e aí você faz um puxadinho para cá. E aí você vai adicionando complexidade. As construções para cima, elas são extremamente elaboradas, mas elas todas estão na base de construções que seja. Então, na prática, a gente tem um conjunto de estruturas, que é como se fosse uma pirâmide invertida, onde a base
é uma estrutura muito sólida, capaz de funções muito básicas, e ela é muito sólida na tolerância que ela tem à falta de recursos. As estruturas de cima, elas ganham em sofisticação e elas perdem em robustez ou em capacidade de aguentar impacto. Então, quando a gente tem uma criança, por exemplo, cai numa água gelada e fica lá 4 minutos. E aí você tira depois de 4 minutos e, dependendo de como for e não sei o que, ela recupera muito bem. Mas claramente ela vai recuperar as funções daqui para cá. E se ela tiver qualquer perda de função, vai ser dessas áreas daqui de cima. Para um adulto, esses 4 minutos é muito menos provável que ele aguente e recupere as funções de uma maneira adequada nesse nível, mas ele pode recuperar funções, claramente ele também recupera daqui e vai subindo, e talvez interrompa num nível mais, não tão superior, não tão elevado. Quando a gente olha para o sistema nervoso nessa dimensão, a gente vê que essa construção na prática, ela tem uma lógica de ser, porque afinal de contas, hoje está um dia frio lá fora, e aí, o que nós fizemos? Eu, por exemplo, coloquei um casaco, alguns de vocês estão com cachecol, ou com sobretudo. A gente regula a nossa temperatura de uma maneira fácil. Mas se a gente fosse um bichinho, de novo, multicelular, ao sabor das marés, indo para um canto ou para o outro, e sem capacidade de locomoção, a nossa capacidade de regular esse ambiente externo é claramente muito menor. E nesse sentido, a nossa capacidade de resistir deveria ser maior, porque senão vários desses organismos desapareceriam. A história então é a gente olhar o sistema nervoso como uma construção, e todo o nosso corpo é assim, como uma construção que veio evolutivamente sendo composta ao longo de milhões de anos e com diferentes estratégias de tentativa e erro, até chegar no corpo que nós temos hoje e no sistema nervoso que nós temos hoje. Voltando um pouco para trás e falando ainda desse sistema nervoso. Então, quando a gente olha para que o nosso sistema nervoso foi feito? Ele, em essência, ele foi feito para 2 grandes coisas, né? Uma, para permitir locomoção, então eu posso me dirigir até um alimento ou me afastar de alguma coisa nociva, um predador. E a movimentação, então, teria sido um dos atributos fundamentais do desenvolvimento desse sistema nervoso. Um outro aspecto que foi igualmente primordial, ou primário aí no início, é um sistema sensorial, é uma capacidade de perceber o mundo. A gente pode perceber o mundo de diferentes maneiras. A gente pode perceber o mundo, porque o mundo chega na gente, então, se a minha mão está chegando aqui, eu estou percebendo o mundo. Tem tato, tem calor, tem pressão. Eu posso perceber o mundo, nós podemos perceber o mundo, porque o mundo não chega diretamente no nosso corpo, mas ele chega por outras radiações eletromagnéticas, a luz, mecânicas, ondulatórias, o som. Então, nós podemos perceber o mundo à distância e podemos perceber o mundo no contato íntimo. O sistema sensorial, evidentemente, é fundamental para a gente gerar essas reações. Eu só vou me dirigir em relação à comida se eu sei que tem comida ali. Eu primeiro preciso saber, assim, no sentido sentir, né? Que a comida está ali e aí eu posso me locomover. Eu só vou me afastar de um predador, de novo, se eu sei que aquilo é perigoso e aquilo pode me atacar e pode ferir a minha integridade. À medida que o nosso sistema nervoso foi se desenvolvendo, e isso é sobretudo notável no sistema nervoso dos primatas e no ser humano, o nosso sistema nervoso foi ganhando capacidade, ele foi ganhando disponibilidade, esses puxadinhos que foram sendo construídos, para trabalhar o que a gente chama de informações associativas. Então, uma coisa é eu sentir o mundo, a outra coisa é eu interagir com o mundo, e quando eu digo sentir o mundo, interagir com o mundo, também tem o nosso próprio corpo. Eu posso sentir fome, eu posso sentir dor, eu posso sentir que o peso está excessivo, e vai machucar, eu posso sentir várias coisas em relação ao meu próprio corpo. E tem músculos dentro do nosso corpo, tem músculos nas nossas artérias, tem músculo no nosso intestino, obviamente,
o músculo mais importante no nosso coração, e por aí vai vários músculos ao longo do nosso corpo, que são todos eles controlados pelo sistema nervoso. É sempre a nossa cabeça, os nossos neurônios, que estão controlando esses vários neurônios, direta ou indiretamente, e músculos. Mas voltando, o desenvolvimento das áreas associativas é talvez a característica mais notável e o que mais nos diferencia das demais espécies. E nesse sentido, essa capacidade associativa é o que nos permite refletir, é o que nos permite ficar sentado, de olho fechado, durante, sei lá, meia hora, uma hora, e para qualquer um observador externo parecer que a gente está dormindo, e que a gente está imóvel, de olho fechado, e com uma respiração pausada, mas a gente estava num estado de meditação, a gente estava refletindo, e ao final dessa meia hora, uma hora, quanto seja o tempo de reflexão, a gente ser uma outra pessoa. Eu ter me iluminado, ter me encontrado, que seja, até onde a gente sabe, essa condição, essa possibilidade não existe para outras espécies animais. Um estado contemplativo, um embevecimento, de eu admirar um quadro, uma paisagem, uma sinfonia. A gente pode ver outros animais parados, olhando estaticamente para alguma coisa, ouvindo alguma coisa, mas se é que eles têm qualquer coisa parecida com o que nós temos, é um nível muito rudimentar, é um nível muito básico. E isso traz talvez para o tema central que eu queria abordar hoje, que volta a esse aspecto, assim, o que nos torna humanos, né? O que nos torna diferentes dessas outras espécies animais com as quais nós convivemos e que têm capacidade de sentir dor, medo, felicidade, alegria, alguma coisa que a gente identifica como amor, sobretudo os outros mamíferos, e isso tem a coisa da relação mãe-filho, né, que é um mamífero, por definição, significa aquele que se alimenta de leite. Então, se eu me alimento de leite, o leite é materno, existe uma relação mãe-filho, né, por definição. Existem áreas cerebrais que existem nesses animais e não existem naqueles onde não tem relação mãe-filho. Então, tem várias coisas, um lagarto, por exemplo, pouquíssimos répteis têm essa relação mãe-filho. Eu não vou lembrar todas as exceções, acho que crocodilo na África, a mãe fica lá chocando os ovos e tem alguma relação mãe-filho, mas são poucos répteis que têm esse tipo de relação. A maior parte dos répteis, uma tartaruga, por exemplo, está lá, pôs no mundo, né? Botou o ovo e aí mamãe foi nadar e não tem a menor ideia de quem é o filho, não é o filho, o que seja, e o filho simplesmente sai ali da areia e vai para o mar, aqueles que chegam no mar, né? Porque vários, a gaivota ou outros bichos comem, e é isso. Então, de novo, existem áreas cerebrais que se desenvolveram, que viabilizam isso. Isso não é uma coisa dada. Nós não temos as relações sociais que nós temos, e com a complexidade das relações sociais que nós temos, gratuitamente. A gente tem isso, de novo, por causa do nosso cérebro, e eu vou voltar para esse ponto, por causa dessas áreas associativas, além de outras áreas, então, que estão mais para baixo. Eu comecei agora a dividir um pouco esse conjunto de estruturas que está mais para cima aqui. Certamente um cachorro, um gato, ou qualquer outro mamífero, tem uma relação mãe e filho importante e vai mexer com o filhinho de uma cadela que acabou de parir. Ela pode, dependendo de quem você for, te atacar, ou uma gata que acabou de parir. Não que uma mãe que acabou de dar à luz também não possa te atacar, dependendo da maneira que você vai mexer com o filho dela. Mas, claramente, a gente enxerga nuances, a gente enxerga uma escala de tons aqui, um degradê, né, na palavra em francês, uma gradação entre o que esses outros animais conseguem ou podem fazer e o que nós podemos ou conseguimos fazer, e a gente tem essas camadas adicionais de sofisticação. Então, digamos que para nós, numa relação, o que não é diferente dessas outras espécies, mas e não é. Assim, nós convivemos numa sociedade onde há hierarquia. Em várias dessas outras espécies de mamíferos também há hierarquia. Hierarquia significa que eu posso ter uma pessoa que manda em mim, por exemplo, meu patrão, quem seja,
hierarquicamente falando. Eu posso ter uma relação, se o meu patrão fizer alguma coisa, em relação ao meu filho, ou posso ter uma outra relação, se for um conhecido ou um estranho. Esses animais que eu estava falando também podem ter, mas eles vão segmentar muito menos essa questão da hierarquia ou essas outras relações. Eles vão dissimular talvez muito menos, a gente é capaz de dissimular, né? Eles vão ser talvez mais espontâneos ou mais genuínos. De novo, essa camada extra de córtex que nós temos vai dar essas capacidades adicionais de reflexão e de julgamento. E se por um lado todo esse nosso sistema nervoso, esse nosso novo córtex permite essas reflexões e essas ponderações, por outro lado, o conjunto de variações possíveis é muito maior. Então, se eu imagino aquele sistema nervoso básico que está aqui embaixo e que é capaz de controlar a minha frequência cardíaca e a minha frequência respiratória, tem poucas variações sobre o tema. Na verdade, se eu variar demais, de repente é inviável, eu morro, né? Se eu, quando correr, o meu coração não acelerar a frequência, não vai ser suficiente para dar conta de irrigar os músculos ou irrigar o cérebro e assim vai. Mas é uma faixa de variação limitada. Já o nosso neocórtex permite uma faixa de variações muito maiores e que resultam em todos nós, em parte, sermos iguais, né? Todos nós aqui falamos português, eu suponho, porque não há uma tradução simultânea, ninguém parece que não está entendendo, a gente fala a mesma língua, independente dela ser ou não nativa. E tem N outros elementos comuns que nos aproximam, e há certamente elementos que nos distinguem, quer seja a orientação sexual, a orientação política, ou a visão de mundo. E aí um ponto central, que de novo acho que traz muito ao tema de hoje, é o quanto a gente reconhece essas diferenças como possíveis ou como inaceitáveis. Isso é, a questão da tolerância. O quanto a gente está aberto a aceitar a diferença que existe entre cada um e as semelhanças que existem em todos nós. Dizer como o nosso sistema nervoso é capaz de gerar essas diferenças é muito difícil, porque na prática entra num tipo de análise que é computacionalmente extremamente sofisticada. É só muito recentemente que a gente consegue ter recursos. Enquanto num animal de laboratório a gente pode fazer um conjunto de experimentações, num ser humano, várias dessas experimentações são eticamente inaceitáveis. Para algumas pessoas, mesmo num animal de laboratório, elas são eticamente inaceitáveis, ainda que para comissões de ética várias e instâncias regulatórias várias, elas possam ser aprovadas e são cabíveis. Muito do que a gente entende hoje, o que é o nosso sistema nervoso, foi aprendido olhando para o sistema nervoso de camundongos, de ratos, de gatos, ou de cachorros, ou de macacos. E só mais recentemente a gente consegue olhar para o sistema nervoso do próprio ser humano. E como eu disse, tem algumas características que não são redutíveis a essas outras espécies daqui. A gente consegue olhar para o nosso sistema nervoso, sobretudo com as técnicas modernas de neuroimagem, das quais a gente tem alguns especialistas aqui, e que permitem, então, você ver, medindo indiretamente, que a área do cérebro ficou ativa num dado momento. Então, para quem fuma cigarro, por exemplo, hoje a gente tem em qualquer maço de cigarro imagens de pessoas com consequências médicas ou de saúde como decorrência do hábito de fumar. E são imagens que causam muita repulsa, muita aversão. Essas imagens não foram escolhidas por acaso. Essas imagens, elas foram escolhidas, você mostrando a imagem para uma pessoa, registrando o cérebro dessa pessoa e vendo se essa pessoa tem mais ou menos aversão e, na média da população, quais são as imagens mais aversivas. E aí você pega essas imagens mais aversivas e coloca no maço de cigarro, porque você espera que com isso você iniba ou
gere uma repulsa maior ao hábito de fumar. Eu volto para esse aspecto, então, o nosso sistema nervoso, só muito recentemente, em todas as propriedades que são presentes nessas outras espécies animais, em tudo isso a gente aprendeu muito ao longo dos últimos milênios. Do nosso sistema nervoso e as capacidades que são mais específicas do nosso sistema nervoso, é só mais recentemente que a gente consegue olhar, e é só mais recentemente que a gente consegue tentar ver o que torna, sei lá, um sujeito com uma psicopatia grave, por exemplo, um assassino em série, em que o cérebro dele é diferente do nosso. Porque naquelas partes da base, aparentemente o cérebro dele é igualzinho ao nosso. Mas há claramente, se ele é um assassino em série, há claramente aspectos onde o cérebro dele difere, imagino, espero, do cérebro de todos nós. Então, nesse sentido, a gente ainda está tateando, e quando a gente olha nessa dimensão de universo, a gente entender esse todo, por causa de uma base física, e que é o conteúdo e o continente. Eu não consigo colocar uma coisa maior aqui dentro. Então, a gente está usando o nosso próprio cérebro para entender o nosso próprio cérebro, que, entre aspas, é tão complexo quanto o universo. Então, esse encaixe aqui não dá, porque ele é exatamente um do tamanho do outro. E na prática, a gente vai ter que recortar e olhar para pedacinhos e ir entendendo esses pedacinhos, ainda que várias coisas, a gente sabe, elas não são a mera soma das partes. Existem fenômenos que são chamados de fenômenos emergentes, coisas que aparecem e elas representam uma outra ordem de grandeza. É como se fosse um salto, e que não é evidente a partir da soma das partes. Algumas coisas são maiores que a soma das partes. Voltando de novo para o nosso sistema nervoso, ele evidentemente, e para um aspecto que eu estava falando antes, ele é feito para dar conta de algumas coisas do mundo. E sobretudo, a definição de contrastes, a definição de diferenças, é um aspecto fundamental. Eu posso reconhecer que a Lia e a Elisa são duas mulheres, mas eu posso reconhecer que uma tem uma origem oriental e a outra ocidental, ou que uma tem um sotaque castelhano, argentino, e a outra, sei lá, um sotaque japonês, se existe esse sotaque japonês, e por aí vai. Então, para cada um de nós, a gente identifica um conjunto de semelhanças e um conjunto de diferenças. E mais interessante ainda, quando a gente olha, se eu traduzo qualquer palavra que seja, não e sim, são palavras muito claras, e não, aparentemente, quer dizer não em todas as línguas, e sim quer dizer sim em todas as línguas. Mas, chuva. Eu ouço dizer que na Indonésia tem 30 palavras para chuva, porque chove o tempo inteiro na Indonésia, e tem chuva forte, chuva fraca, chuva que cai de lado, chuva que desarruma a casa, e chuva de água potável, e chuva não sei o quê, sei lá, chuva fria, chuva... 30 palavras para chuva. A gente tem, claro, garoa, temporal, não sei o quê, mas acho que não dá 30. Neve, para os esquimós, ou os inuites, tem não sei quantas palavras para neve. É a mesma lógica. E nós, aqui no Brasil, acho que tem uma, né? Sei lá, deve talvez ter neve, nevasca, mas é pouca coisa. Né? Porque a gente não tem isso, não existe aqui. Então, cada língua, evidentemente, ela se adequa a descrever o ambiente, o mundo que nos cerca. Mas eu vou voltar para essa coisa da tradução, porque é o que me importa. Então, o que é bem claro é que as palavras não são 100% traduzíveis de uma língua para outra, ou as ideias. Né? Quando eu falo alguma coisa numa língua, não é exatamente, ao traduzir, o que eu entendo numa outra língua. Isso é um fato. Vocês concordem ou não? Uma outra coisa é que, qual é a língua do nosso sistema nervoso? Qual é o código que ele usa para funcionar? É um fenômeno elétrico chamado de potencial de ação. Potencial de ação, em essência, é um evento elétrico muito rápido. Muito rápido eu quero dizer milésimo de segundo. Então, dura 1 milésimo de segundo, 1,2 milissegundos, é muito rápido. E acontece e pronto. E isso se propaga. Quando um neurônio tem um potencial
potencial de ação, esse potencial de ação percorre toda a extensão do neurônio, chegando até o alvo desse neurônio. Pode ser um outro neurônio, um músculo, uma glândula. E aí ele promove uma ação. E pode ser o músculo contrair, ou a glândula secretar o seu hormônio, ou o outro neurônio ficar inibido, ou outro neurônio ficar excitado. Pode ser qualquer uma dessas respostas. E como é que eu meço um potencial de ação? Ele é sempre igual. O potencial de ação de um neurônio auditivo não tem diferença do potencial de ação de um neurônio motor. E não tem diferença de um potencial de ação de um neurônio que comanda o músculo cardíaco. Eles são, em essência, muito parecidos. É o mesmo potencial de ação e ele é descrito como sendo um fenômeno do tipo tudo ou nada. Isto é, ou tem ou não tem. Não existe meio potencial de ação. Não existe um potencial de ação gigante, o dobro do potencial de ação. Ou tem ou não tem potencial de ação. Tudo ou nada. Mas se o potencial de ação é assim, é um evento muito rápido, o potencial de ação, de forma geral, ele é quantificado em frequência. E aí você tem uma frequência. Então você pode ter 2 potenciais de ação num segundo. Ou você pode ter 10 potenciais de ação no segundo. E se você tiver 2 potenciais de ação no segundo, você tem um fenômeno que a gente diz que tem 2 Hz. E se a gente tem 10 potenciais de ação no segundo, a gente diz que a gente tem 10 Hz. E assim vai. Ou 100 Hz, ou que seja as frequências. Mas falando disso, então, eu tenho a percepção do mundo traduzida em potenciais de ação. É como se fosse o tambor de uma bateria, só que muito mais rápido do que isso daqui. E aí ele pode estar nesse batida daqui, ou ele pode ser uma outra coisa, pode ser isso daqui, ou ele pode ser uma outra coisa, pode ser isso daqui, ou ele pode ser uma outra coisa ainda, agora eu vou variar o ritmo, pode ser isso daqui. E assim vai, samba, rock, funk, o que seja. Né? Você vai variando esses diferentes aspectos, mas o que eu estou falando para vocês é que quando eu falo a palavra água, isso entra na cabeça de qualquer um de nós como, se eu falar a palavra nuvem, isso vai ser, sei lá, qualquer coisa diferente. Mas ele foi traduzido, isso virou uma coisa diferente. E na hora que eu traduzo, eu estou misturando todas as coisas, porque afinal de contas, eu vou voltar para a comparação original da Lia e da Elisa. Eu tenho que fazer uma categorização. Quem são as pessoas de óculos? A Elisa usa óculos e a Lia de vez em quando talvez use óculos. Elas duas têm cabelo escuro. E aí eu formo categorias e a gente separa cada um desses elementos que a gente está vendo aqui no mundo, a gente categoriza e a gente forma o nosso painel do mundo. De semelhanças e igualdades, de diferenças e proximidades. E é com base nisso que a gente julga o mundo e a gente assume comportamentos e atitudes. O meu tempo está acabando e eu vou buscar terminar aqui com um aspecto. Eu volto para esse ponto de como o nosso sistema nervoso processa o mundo, e ele foi feito, em essência, para gerar diferença. Eu tenho que conseguir ver um tigre avançando no meio de um monte de bambu, ou um monte de capim, e o tigre vai vir abaixadinho ali. Eu tenho que conseguir ver aquele padrão de listras do tigre no meio daquele outro padrão de estímulos que se mistura muito com o tigre. Não é à toa que ele evoluiu a pelagem desse jeito, para se misturar o máximo possível. O nosso sistema nervoso ele foi feito para gerar diferenças, para a gente enxergar aonde tem uma diferença. Em alguns de nós, as diferenças são mais fáceis de serem por alguns de nós. A captação dessas diferenças é mais acentuada, para outros de nós a captação dessas diferenças é mais atenuada, e isso varia também de acordo com as profissões, ou de acordo com a prática, né? Nesse sentido da profissão. Para quem trabalha com imagem, televisão, propaganda em revista, as pessoas enxergam diferença de tonalidade, de cor e brilho, que um mortal comum não enxerga. Homens e mulheres têm uma diferença profunda em enxergar diferentes cores, né? Ou no mínimo de denominar as cores. Roxo, por exemplo, pode ser vinho, berinjela e sei lá, quantas outras N nuances
de uma coisa que um vai chamar de um nome só e o outro dá 3 ou 4 nomes diferentes. E além da gente gerar essas diferenças e contrastes, a gente tem que gerar convicções. E a gente, ao gerar convicções, a gente consegue interagir com o mundo. Então, eu tenho a convicção, inclusive perto do final da minha apresentação, que eu não vou levar nenhuma tomatada, não vou levar nenhum ovo, porque existe um público aqui com uma determinada perspectiva. Então, há várias convicções que nós temos e nós assumimos permanentemente com base nas nossas experiências pregressas. E essas convicções, elas decorrem da nossa experiência anterior, elas decorrem da gente observar o mundo e da gente lembrar dessas informações e continuar para frente aí, exibindo, executando determinados comportamentos. Essa questão da crença, né, e de você gerar essas convicções, ela talvez é um atributo muito crítico nos dias de hoje, quando a gente tem um mundo onde, eu volto para esse aspecto, assim, hoje em dia, tentando correlacionar aí, com o tema mais abrangente, a gente vive num mundo hiperconectado. Eu acho que sempre existiram fake news, né? Sempre existiram informações falsas, e a gente tende a acreditar muitas vezes nessas informações por crenças próprias que a gente já tem. Independentemente do nosso nível educacional, do nosso nível sociocultural. E na prática, olhando aí para essa, de novo, greve dos caminhoneiros e o número de notícias que surgia de ordens diversas, aparentemente entre os próprios caminhoneiros, pelo que eu vi reportado nos jornais, é uma coisa incrível e que, de certa forma, representa uma apropriação inadequada de certas características, né, de certos aspectos para os quais o nosso sistema nervoso foi construído, né, para a gente viver no mundo que existia, que vem sendo modificado permanentemente e para o qual a gente precisa assumir uma nova postura e conseguir aprender a conviver, talvez testando as informações ou avaliando essas informações de uma maneira mais crítica. O nosso sistema nervoso foi feito para enxergar essas diferenças e para acentuar as diferenças, e isso gera um conjunto amplo de características que nós todos temos hoje. Da mesma forma, esse nosso sistema nervoso pode nos permitir aprender e pode nos permitir crescer e conseguir avaliar, além da diferença, as igualdades, né, e as semelhanças que todos nós temos e compartilhamos. Essa aqui é uma apresentação de natureza geral, e nesse tempo que eu tinha, eu acho que era isso que eu queria falar e abordar, e imagino que o Paulo agora possa complementar com essa visão mais abrangente do universo onde a gente vive e do qual a gente também tão pouco entende. Obrigado.